Prata a $500, mas desta vez está vindo de alguém novo. E vamos analisar todos os motivos por trás disso. Temos muitos exemplos importantes. Um aperto na oferta de prata. Os dados que estão saindo sobre o fornecimento de nova prata entrando no mercado são chocantes. Tivemos algumas alegações ou teorias da conspiração envolvendo a Casa da Moeda dos Estados Unidos e as moedas American Silver Eagle ontem à noite. Vamos falar sobre isso. E vamos ouvir o professor Mike Hudson. Coisas incríveis estão acontecendo no mundo do ouro e da prata. Vamos começar analisando esses dados mais recentes sobre o fornecimento de prata e por que é tão importante para nós acompanharmos isso de perto. O México continua sem produzir prata adicional, apesar dos preços altos e da demanda que vem superando a nova oferta líquida há quase 6 anos. O México produz cerca de 25% da produção mundial de prata a partir de Minas, com peso muito maior de Minas em que a prata é o produto principal. Ok, isso é importante. O México é um dos poucos países do mundo que realmente possui minas específicas de produção de prata. E pessoal, esse gráfico remonta a 2021, como vocês podem ver. Tivemos uma grande queda durante a Covid, então vamos desconsiderar esse período. Mas a quantidade de prata saindo do México, que é o maior produtor mundial de prata, continua caindo apesar dos preços estarem disparando. Ontem falamos sobre a Fresnel e que eles tiveram uma produção menor de prata no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o quarto trimestre de 2025. Esse é o principal fator para o preço da prata daqui para frente. Passou a ser um mercado físico. Ainda temos muito mais para analisar. China, mais Polônia, quando se trata de prata, um enorme cobre. Então, deixa eu voltar um pouco. Isso é o mais importante. O México fornece 25% da prata do mundo. No ano passado, eles produziram cerca de 200 milhões de onças das 800 milhões que o mundo produziu. Eles não estão subindo, apesar do fato de que o preço está subindo, subindo, subindo. No final, este será um mercado da prata movido pelo mercado físico. E a oferta é, sim, um dos componentes-chave de um mercado físico, oferta e demanda. Certo, vamos continuar. Agora, é aqui que fica ainda mais interessante. Porque enquanto o México tem minas primárias de produção de prata, veja o que obtemos da Polônia, onde existe uma empresa enorme de cobre e prata chamada KGHM. Certo? Está escrito bem aqui. A produção de prata, como subproduto, caiu 25% em relação ao ano anterior. Isso nos diz algo muito importante. E a Weimar, ou Barão da Prata, diz que continuamos vendo relatórios como este. Não só os preços altos não estão aumentando a produção nos produtores primários ou de subprodutos, então, novamente, México, esses seriam os principais produtores de prata. Muito, 70% da prata do mundo é produzida como subproduto, ou como gostamos de dizer, é produzida por acidente. Certo. Mas até isso também está caindo. Isso veio da KGHM. Eles são uma enorme empresa de mineração de cobre e prata na Polônia. Diz que a produção de prata pagável foi de 76,3 toneladas, uma queda de 25% em relação ao ano anterior. Certo, caiu 25%, então pense nisso. Tudo bem, você tem o preço da prata. Nós amamos a prata, o preço da prata, mas isso é determinado pela oferta e demanda que é impulsionada pelo mercado físico. Você tem o México, que produz 25% da prata do mundo. Eles estão estáveis ou talvez até caindo um pouco. E você tem até mesmo os grandes produtores para os quais a prata é um subproduto, de onde vem 70% da prata mundial. Um dos maiores do mundo disse que a produção de prata deles caiu 25% no último trimestre, em relação ao ano anterior. Mas espere, tem mais, porque agora vamos para a China, certo? Isso é incrível. Vamos ver o que a China está fazendo. E para isso, vamos ouvir. Vamos até o Commodity Culture. Quem é? Jesse Day? Sim, Jesse Day. E ele está com Alistair MacLeod falando sobre, espere até você ouvir isso, sobre o que está acontecendo com a China e a prata agora. Agora, o que o governo chinês tem feito é fornecer prata para os mercados ocidentais.
o que explica por que tivemos os últimos 7 anos de déficit. Se você quiser, entre oferta e demanda, sem realmente saber onde, esse desequilíbrio foi realmente resolvido, isso estava realmente sendo feito pela China a partir de seus estoques acumulados de prata. Ela tentava controlar o preço. O interessante é que, se você olhar para as exportações dela, ela tem exportado, acho que anotei os números, em 2024 ela exportou 42 mil toneladas, 4.200 toneladas, em 23, 4.083 toneladas, etc. Agora, estamos olhando para números como, algo em torno de 137 milhões de onças, que foi o que ela fez em 2024. Se você olhar aquele gráfico da Bloomberg mostrando as importações, naquele ano ela importou algo em torno de 300 e poucas toneladas, 330 toneladas. Agora, o que é absolutamente impressionante é que em 2025 a China parou completamente de exportar prata. O número para 2025 é zero, absolutamente zero. Desculpa, esqueci de compartilhar a tela e não ouvi. Espera aí, estamos fora de controle hoje, pessoal. Pronto, agora me veem de novo. Deus sabe o que fiz quando pensei que vocês não estavam me vendo na câmera. Espero que nada ofensivo para ninguém. Mas, de qualquer forma, é isso aí, né? A China não está exportando prata. Estamos em um paradigma completamente novo no mundo da prata. E sabemos que o preço da prata já foi comprovado, tem sido manipulado nos últimos 10 anos. Muitas vezes, a forma como a CME ou a COMEX pressionavam para baixo o preço da prata era aumentando as margens. Bem, adivinhem, pessoal? Ontem à noite recebemos a notícia de que o grupo CME reduzirá as margens. Como sabemos, tem havido menos volatilidade e menos atividade no mercado de futuros de prata. Então recebemos uma boa notícia ontem à noite de que o grupo CMI decidiu reduzir. Droga, espera aí. Tá saindo dos trilhos. Pronto. Ok, reduzir. Bob Coleman anunciou que ouro, prata, platina, paládio, alerta de futuros, as margens dos contratos futuros de todos os 4 metais preciosos estão sendo reduzidas. No ouro, em 14%, as margens da prata estão sendo reduzidas em impressionantes 21,4%. Agora, o que isso pode causar, certo? Porque, novamente, eles aumentam as margens quando há períodos de grande volatilidade. E algumas pessoas, espera aí, o que aconteceu? Ai, espera aí. Espero que vocês consigam me ver e me ouvir. Pronto? Certo? Beleza, vamos tirar isso. Epa! Epa! Espero que ainda estejamos ao vivo. Vou voltar para aquelas margens em um segundo. Certo. Cara, a internet está ruim hoje. Enfim, eles aumentam as margens quando há muita volatilidade. Algumas pessoas especulam e outras fazem mais do que especular, que eles fazem isso para ajudar a manter o preço sob controle. Que já houve períodos no passado, como em 2011, em que eles aumentaram as margens, o que significa que as pessoas precisam de mais dinheiro para garantir seus contratos. Agora, as pessoas precisam de menos dinheiro. Isso pode ser muito bom, trazendo mais liquidez ao mercado de futuros de prata, mesmo sabendo que é tudo papel imaginário, uma grande farsa. Ainda assim, isso tem algum impacto no chamado preço da prata. Quando as margens diminuírem, será preciso menos dinheiro para os investidores comprarem contratos futuros. Vamos acompanhar e ver no que vai dar. Mas mesmo assim, o que aconteceu ontem no mercado de papel foi realmente impressionante. Vamos dar uma olhada nos dados que temos. E aqui estamos. Vamos voltar a isso. Desculpa, pessoal, o software de transmissão está agindo de forma bem estranha hoje. Aí está, do cara. Ok, que nos disse ontem que o mercado de prata negociou 510 milhões de onças de papel. Vamos voltar a isso. Mas em vermelho, ele diz: quando o anúncio de reavaliação ou de piso de preço, ou seja, há alguma antecipação e especulação de que o governo dos Estados Unidos, em conjunto com alguns dos nossos grandes parceiros comerciais, como o México, que produz 25% da prata mundial, poderia anunciar pisos de preço. Quando isso ocorrer, suspeito que você não conseguirá comprar prata física.
quero destacar esse número novamente para você. Ontem, certo, em um dia, o mercado de papel negociou 510 milhões de onças de papel, prata de faz de conta, certo? Isso equivale a quê? Quase 2/3 da produção anual das minas, chegando perto de 2/3 da produção anual das minas em prata de papel, prata de faz de conta. Em um dia, eles negociam 2/3 de toda a produção anual do setor de mineração. É uma loucura. Totalmente fora de controle. E sobre 500 dólares vindos de alguém novo, certo? Temos muitas pessoas respeitadas falando sobre prata a 200, 300, 400, 500 dólares, mas agora temos alguém novo dizendo para nos prepararmos para 500 dólares. Vamos assistir um pouco desse vídeo, 2 partes dele que são muito interessantes. Esse cara está por aí há muito tempo, super respeitado. O nome dele é Egon von Mars. E vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Aqui está, bem aqui. Vou colocar em tela cheia. Vamos assistir um pouco do começo e depois vamos para a parte em que ele fala sobre prata a 500 dólares. Vamos lá. Deixe-me te dizer, hoje em dia há tantas notícias falsas, seja do presidente Trump, seja do mercado do petróleo ou do mercado de ouro, seja do Oriente Médio, que você realmente não sabe para onde recorrer para obter notícias verdadeiras. Mas deixe-me te dizer que as notícias não importam no momento porque a sorte está lançada, como Júlio César disse quando cruzou o Rubicão. Isso significa que aconteça o que acontecer agora, não vai afetar o resultado porque o resultado é absolutamente certo. Isso significa que estamos no fim de uma era monetária. Ok, esse ponto é importante. Já falamos sobre isso. Vou tentar ligar a tela de novo para olhar vocês, meus habitantes do porão, nos olhos. Nós falamos sobre isso o tempo todo. As notícias são ruído. É tudo ruído de curto prazo. Ele usa esse termo e eu gosto dele. Eu não sei como você se sente sobre isso, mas os dados estão lançados. Ou seja, as principais forças que vão afetar o futuro do sistema monetário. O valor, o preço, a inflação. Certo? Todas essas coisas, mas o valor, o preço da prata e do ouro, essas coisas já estão definidas. Os dados estão lançados. Eu gosto disso, Egan. Essa foi boa. E é para lá que estamos indo. Vamos ouvir onde ele fala sobre prata a 500 dólares. Vamos avançar aqui. Direto para 1,34. Bem, vamos para 1,33. O colapso está acontecendo agora, nos próximos meses e nos próximos anos. Então, se os caminhos estarão abertos ou fechados, isso já está predeterminado. É assim que funciona. Fui para o lugar errado. 3,24. Desculpa, pessoal. É a mesma coisa com os metais. Por exemplo, a prata. Existem centenas de bilhões de onças de prata nos mercados futuros que estão aguardando entrega. Mas não há entrega nem ninguém para entregar prata. Em breve, como já disse antes, a prata não só voltará a superar 100 dólares, mas vai chegar a 200, 300, 400 e 500 dólares. Isso pode ocorrer ainda este ano ou nos próximos meses, pois é provável que haja um pânico. O mesmo vale para o ouro. Muito ouro também está aguardando entrega. Você tem centenas de milhões de onças aguardando entrega. Ok, você ouviu isso? Ele disse que poderíamos ver 200 dólares, mais de 300 dólares, mais de 400, 500 dólares ainda este ano. Ah, espere, mas tem mais. Ele disse que isso poderia acontecer em poucos meses. Ao que ele está se referindo é que existe toda essa prata em papel por aí, mas na prática quase não há nada para lastreá-la. Como vimos anteriormente, eles negociaram 500 milhões de onças de prata em papel ontem na COMEX, certo? O que ele está nos dizendo é que, basicamente, podemos estar em uma situação assim. Foi isso que ele disse, certo? Que poderíamos ver um pânico massivo, né? Um squeeze na prata, certo? Agora, veja, nós não precisamos de um aperto. Um aperto seria ótimo, certo? Mas ainda não tivemos um aperto. O que aconteceu em janeiro não foi um aperto. Foi uma anomalia, foi um pico no preço da prata, com certeza. Mas nós realmente ainda não vimos um aperto, mas quero que você pense sobre isso. Ele é um veterano do setor de metais preciosos.
Ele atua nesse ramo há décadas e está falando em $500 ou mais. Vamos recuar um pouco. Quem mais nós conhecemos que é veterano confiável e está nos dizendo que podemos chegar a prata pode chegar a $200, $300? Michael Oliver. Certo, nós falamos sobre ele o tempo todo. Quem mais está nos dizendo que poderíamos ter preços super altos da prata? Você consegue pensar em alguém? E o David Hunter, como um cara com um histórico inacreditável, 49 anos de experiência em Wall Street. Ele está prevendo $180 ou mais, e isso não está muito distante no futuro. E, finalmente, de quem mais podemos falar que está nos dizendo que poderíamos ter preços incrivelmente altos da prata? Ninguém menos que o Bank of America, que mencionou um preço tão alto quanto $309, certo? Se certas condições acontecerem, que já aconteceram muitas vezes ao longo da história, certo? Uma razão de 30-1 entre ouro e prata. Pessoal, não é... Se a gente der um passo atrás e juntar tudo, você tem pessoas como Egon, essas pessoas estão por aí há décadas, certo? Michael Oliver, super respeitado, está por aí há décadas. David Hunter, super respeitado, está por aí há décadas. Bank of America, certo? O TradFi das finanças tradicionais, um dos maiores bancos do mundo nos Estados Unidos, todos nos dizendo que podemos ter esses preços incríveis para a prata. Está escrito em pedra? É garantido? Bem, é claro que não, né? Não. Mas essas não são pessoas malucas que estão sentadas no porão em St. Louis dizendo, eu acho, sabe, né? Quero dizer, essas são pessoas super respeitadas que estão nesse meio há muito, muito tempo, que conhecem todos os detalhes, todos os meandros do que acontece nesses mercados. Eu não sei, eu prometo. Mas agora, né, você sabe, teorias da conspiração ou especulação, o setor de metais preciosos é um prato cheio para isso. E muitas vezes elas acabam sendo verdadeiras. Tem uma nova por aí. Big Swear, que é um cara ótimo e, de novo, alguém que é respeitado e seguido por muitos no setor de metais preciosos, tem algumas coisas interessantes para dizer, potencialmente, sobre a Casa da Moeda dos Estados Unidos. Vamos puxar isso aqui. Silver Trade compartilhou isso. Prata, alerta vermelho. Crimes envolvendo Silver Eagle, escondidos no relatório anual de 2025 da Casa da Moeda dos Estados Unidos. A Casa da Moeda dos Estados Unidos ficou sem discos de prata em 2025 e, ao invés de comprar mais, eles roubaram das reservas de prata armazenadas que a Casa da Moeda mantinha para o Tesouro dos Estados Unidos. Muito interessante. Então vamos clicar nisso e compartilhar a tela. Isso veio e você pode assistir por si mesmo, decidir por si mesmo, um vídeo ali do Big Swear, Conspiração da Prata, Casa da Moeda dos Estados Unidos, esconde escassez de prata no relatório de 2025. O encobrimento é sempre pior do que o crime. Então, Biggs revela algumas coisas muito interessantes no mundo da prata. E a gente sabe de uma coisa com certeza quando se trata de prata nos Estados Unidos, né? A gente sabe que já existiram algumas teorias da conspiração que acabaram sendo provadas corretas, como aquela teoria da conspiração que o mercado futuro, que a COMEX e a LBMA, digamos, manipularam o preço da prata por décadas. Isso já foi provado em tribunal. Existem pessoas ou que os grandes bancos de metais preciosos, estavam manipulando o preço da prata e do ouro através de spoofing. E isso foi comprovado como verdadeiro. E houve condenações. E eu acho que 2 caras realmente foram para a cadeia e os grandes bancos pagaram multas enormes. Então, quando se fala de prata, também se fala de ouro. E eu tenho outra coisa que vamos analisar em seguida sobre o ouro. Quero dizer, o que está acontecendo no mundo agora? E nós sabemos o que os bancos centrais estão fazendo com o ouro e como isso é muito interessante. Como o ouro agora está se tornando, vamos chamar assim por falta de uma palavra melhor, o dinheiro preferido. Eu quase disse moeda, mas o pessoal dos metais preciosos fica bravo quando você chama assim. É o dinheiro preferido. Espere até ouvir isso. Isso vai vir do professor Mike Hudson. Mas deixe-me terminar meu último pensamento, que era, sim, essas teorias da conspiração muitas vezes foram comprovadas quando se trata de prata e ouro. E sim, certo? Claro, a COMEX e a LBMA já foi comprovado que houve, você sabe,
houve um memorando divulgado pelo Wikileaks de 1974, com comunicações entre os Estados Unidos e Londres sobre o mercado de futuros. E eles basicamente estão dizendo: sim, se injetarmos muita volatilidade, sabemos o que isso significa, certo? No mercado de prata e ouro. Isso vai desencorajar as pessoas de manterem ouro em particular, eu acho, foi o que dizia naquele memorando, mas vai desencorajar as pessoas de manterem metais preciosos. O que explica por que nos Estados Unidos, pense em seus vizinhos. Se você me acompanha dos Estados Unidos ou de outro lugar, acredite, isso é verdade. Nos Estados Unidos, 99% das pessoas são completamente ignorantes sobre metais preciosos, ouro e prata. Quero dizer, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que ouro e prata são como os tesouros supremos. Mas quando se trata de usá-los como reserva de valor, todo mundo nos Estados Unidos simplesmente fala: eu só compro um fundo de investimento. É aí que o mercado de ações só sobe. Ele só sobe, né? Todo mundo sabe, né? Desde cedo aprendemos que ouro e prata são valiosos. Mas quando se trata de realmente usar isso como uma forma de preservar patrimônio, né? E olha, as estatísticas são impressionantes. O ouro, e a maioria das pessoas foca no ouro nessas estatísticas, superou muitos índices do mercado de ações nos últimos 20 anos. Acho que do ano 2000 até agora, se você pegar a Nasdaq e comparar com o ouro, enfim, a maioria dessas pessoas não sabe o que está acontecendo. Quando elas acordarem, sabe, vai ser um grande, elas vão perceber que não vai ter ouro ou prata na loja de moedas local. Agora vamos falar sobre o ouro, como ele virou a moeda de preferência e as mudanças ocorridas. É como se estivéssemos em um novo mundo, um novo paradigma quando se trata de ouro e prata. Esses são alguns dados chocantes que estão saindo sobre os Estados Unidos e o ouro. E nós vamos ouvir o professor Mike Hudson e vamos para o ponto certo para garantir que eu entendi. Sim, entendi. Ok. Ok, este é o professor Mike Hudson. Eu não vou ler isso, vou apenas reproduzir e depois voltamos para conversar mais sobre isso. Vamos ouvir o que ele diz sobre o que está acontecendo com o ouro. A maior exportação de commodities dos Estados Unidos nos últimos 5 meses. Consegue adivinhar qual commodity é? Não são aeronaves, inteligência artificial ou computadores? É ouro não monetário? As maiores exportações dos Estados Unidos são o ouro que seus detentores privados e possivelmente até o governo americano tinham. E as maiores exportações de ouro são para a Grã-Bretanha e Suíça, sendo a Suíça um ponto de transferência para a China e Hong Kong. Hong Kong é o terceiro maior destino desse ouro. A revista Forbes, só nos últimos dias, divulgou todos esses números dizendo que, bem, há um atraso de cerca de 6 a 8 semanas na publicação dos dados do comércio exterior. O dado mais recente é de fevereiro, marcando 5 meses seguidos com o ouro entre as principais exportações americanas. Bem, em 1971, os Estados Unidos disseram: ok, não vamos mais vender ouro para vocês. Qual é a sua escolha? Você não tem escolha. Como vai guardar todos esses dólares que está acumulando? Bem, realmente não há alternativa ao ouro. Não permitiremos que invistam em empresas americanas ou controlem nossa economia, assim como usamos seu balanço de pagamentos para comprar sua economia. Você só pode investir em títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou fundos corporativos. Esse não é mais o caso, pois Irã e Venezuela aumentaram preços e disseram: não queremos manter dólares. Agora há alternativas ao dólar. Podemos manter o yuan chinês? Ok, então estamos em um novo paradigma quando se trata de prata e ouro. Realmente estamos. Acompanho esses mercados há 2 décadas e no último ano e meio as coisas mudaram e agora estamos em um mundo completamente novo quando se trata de prata e ouro. Algumas coisas-chave que ele disse. A maior exportação de commodities dos Estados Unidos nos últimos 5 meses tem sido o ouro, certo? De detentores privados. E ele especula que parte disso pode estar vindo do governo dos Estados Unidos. Olha, o motivo disso estar acontecendo é porque, como Egon Irgon disse antes, certo? A sorte já está lançada, certo? Estamos em um cenário geopolítico completamente diferente agora do que estávamos há 5 anos, 10 anos, até mesmo 18 meses atrás. Quando o mundo não confia uns nos outros, pense nisso, certo? Quando a China não confia nos Estados Unidos, quando o Oriente Médio não confia nos Estados Unidos, quando a Rússia não confia nos Estados Unidos, quando os países não confiam uns nos outros, adivinha no que mais eles não confiam? Eles não confiam na moeda deles, certo? Então as pessoas estão se afastando do dólar e dizendo: ah, queremos o seu ouro em vez disso.
Agora, pense nisso. Isso é muito interessante. Pelo que eu entendo, durante a Primeira Guerra Mundial, certo, foi isso que os Estados Unidos fizeram. Não participamos diretamente da Primeira Guerra Mundial, nem do início da Segunda. Apenas fornecíamos armas e suprimentos a outros países. Mas, na verdade, como não sabíamos o que ia acontecer durante a guerra, exigíamos que os Estados Unidos fossem pagos em ouro, certo? Então pense nisso. E depois pense nos dados que temos que mostram que os bancos centrais do mundo estão comprando ouro em um ritmo como nunca vimos na história. Pense nisso dentro do contexto do que o professor Mike Hudson acabou de dizer, certo? E que os Estados Unidos, as pessoas estão dizendo, sabe de uma coisa? Bem, sim, nós gostamos do dólar, mas não gostamos tanto quanto gostávamos há 2 anos, há 10 anos ou há 20 anos. Em vez de nos dar dólares, por que você não nos dá ouro? Isso tudo está em grande escala, certo? A sorte está lançada, certo? O sistema monetário mundial aparece e é nisso que eu acredito. Eu não sei como você vê isso ou no que você acredita, mas parece estar em um paradigma completamente novo, certo? Nós estamos juntos, pessoal. Eu entendo e estou com vocês. Na maioria das vezes pode ser um pouco difícil de enxergar, não é fácil, é difícil de ver. Na maioria das vezes, as pessoas não percebem que estão vivendo um período histórico até depois que esse período já aconteceu. Eu acredito nisso, certo? Você tira suas próprias conclusões. E esqueci de avisar, não sou consultor financeiro. Sempre pesquise por conta própria, ok? Não compre ou venda ações, títulos, fundos mútuos, criptomoedas, ouro, prata, com base no que eu digo. Mas o que eu vejo é que estamos entrando em um período inacreditável quando se trata dos metais preciosos. Sem dúvida. Certo. Quero reforçar mais um ponto importante para você. O maior fator, o maior indicador que vamos acompanhar, esse é um grande anúncio para os próximos, eu diria, pelo menos 2 anos, vai ser muito fácil para a gente acompanhar, vai ser a inflação. A inflação será o principal fator para o preço da prata e do ouro, porque tudo vai depender da inflação daqui para frente. Isso vai nos indicar quanto de perda de valor está sendo absorvida pelo dólar americano. E também em relação ao que são as taxas de juros, entre aspas, enquanto a inflação continuar superando, ok, qualquer que seja a taxa de juros vigente que o Fed vai colocar, eles vão reagir, eles vão estar prontos. Acha que os últimos 10 anos foram loucura? Eles vão criar ainda mais cortinas de fumaça e ilusões. A maior questão vai ser a inflação. Vamos analisar pelo que o governo nos diz, mas também vamos olhar sob a ótica do Shadow Stats. E Shadow Stats é um site e um cavalheiro que reúne o que ele chama de taxa real de inflação, calculada da mesma forma que faziam lá nos anos 1970. Nada disso será difícil de acompanhar para nós. Isso vai nos mostrar conforme a inflação vai subindo cada vez mais, certo? Só assim veremos até onde os preços do ouro e da prata podem chegar. Eu prometi que tocaria o gongo dourado para aqueles que dessem um "Oh, uau, temos 3 superchats". Ah, que legal. Espere aí. Ei, Randall Dunkey. Olá, Ron e Suzy. Adoro o seu programa. Você pode, por favor, mandar um alô para Randall e Stacia? Ok, Randall e Stacia em Defiance, Missouri. 51 dias e firme e forte. Olá, Randall e Stacia. Muito bom ver vocês, meus colegas do Missouri. Vamos pegar o gongo dourado, pessoal. Tocamos isso para dar sorte. Ok, vamos deixar o Randall famoso na internet. Aqui está, Randall. Obrigado, Randall e Stacia. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Agora temos o Ted de Montana. Ted de Montana, você está famoso na internet. Obrigado pelo superchat, Ted de Montana. E espere um pouco aqui. Temos aqui, nosso amigo Vincent. Olá, Vincent. Ron aparece aqui todo santo dia. A gente aprecia você, Vincent. Você também é famoso na internet. Ah, coloquei isso? Por que isso não está aparecendo? Aí está ele. Olá, Vincent. Olha só esse cara. Ele já esteve no porão antes. Ótimo. Cara, a gente gosta muito dele. Ele também acredita muito na prata. Isso é para você, Vincent. Certo, pessoal? Tenham um ótimo dia. Eu agradeço a vocês.
Peço desculpas pelos problemas técnicos. Peço desculpas. Também tenho tido problemas com a voz. Mas sabe de uma coisa? A gente supera tudo. Fazemos isso juntos. Vai ser uma jornada e tanto. Não se esqueça, se você gostou de passar esse tempo aqui no Porão, por favor, se inscreva, dê um like no vídeo, se cuide e a gente se vê. E sim, eu vejo você. E sim, você é importante. Eu realmente agradeço por você ter vindo aqui no Porão comigo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.